Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, na segunda questãozinha, né, e a última questão aberta da prova do PISM 1 de 2018, uma questão que vai falar de propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, componentes em fases líquidas ou gasosas, beleza? Temazinho também que aparece bastante, tema bem interessante para analisar e o pessoal costuma ter dúvida. E o que você vai fazer para poder aprender muito bem esse tema? Você vai deixar o seu like aqui no vídeo. É o seu like, jovem, que vai fazer esse conteúdo, ó, fixar na sua mente. Mentira, né, galera? É o seu estudo que vai fazer isso. Mas o seu like motiva o meu trabalho e diz pro YouTube que o trabalho tá legal. E aí o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, deixa o seu like, faça um comentário, uma crítica construtiva e considere se inscrever no canal, beleza? Você já sabe, aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questãozinha fala pra gente? Primeiro vou dar um zoom aqui, porque na minha idade já tá difícil ficar lendo letrinha pequenininha, tá? Ele fala assim, ó, o gás liquefeito do petróleo, que é o GLP, é uma mistura de gases de hidrocarbonetos, utilizado como combustível em aplicações de aquecimento e veículos. Os componentes do GLP, embora a temperatura e pressão ambiente sejam gases, são fáceis de condensar, ou seja, liquefazer. Essa propriedade facilita o transporte dos mesmos através dos gasodutos. Considere uma mistura de gás etano, propano e butano com seus respectivos pontos de ebulição e responda às questões a seguir. Então temos aqui os pontos de ebulição desses caras e temos as perguntas, não é? Olha só o que ele quer saber da gente. Ele fala assim, ó, deixa eu trocar a cor aqui, deixar azulzinho. Qual dos gases estará na forma líquida a menos 10 graus e 1 atm? Então, eu costumo analisar aqui o seguinte, eu costumo fazer uma escala tipo um termômetro mesmo, com a temperatura. Vou fazer aqui nessa escala na vertical, até para facilitar um pouquinho o entendimento. Ó, eu vou fazer uma escala aqui de temperatura, certo? Só de curiosidade, eu vou marcar aqui como sendo o zero. Então aqui, graus Celsius, vou marcar esse cara como sendo zero. A gente vê e vou marcar as temperaturas de ebulição. A temperatura do butano, ela está aqui, ó, 0,6 é o butano. Depois disso, a gente tem aqui embaixo, né, uma escala representativa só, não tem uma escala real ali, só para poder ilustrar, o propano, e depois a gente tem lá em menos 93 o etano. Pessoal, o que isso significa, né? Para o etano, vamos pegar o exemplo da água, né? A água que é 0 graus, por exemplo, se tiver abaixo da água, ela está sólida, né? Abaixo de 0 está sólido, acima de 0 está líquido. Então essa é a ideia. Isso aqui são temperaturas de ebulição. Quando o etano está abaixo de menos 93, ele é líquido. Logo, acima de menos 93, ele é gasoso. A mesma coisa o propano. Se a temperatura for menor do que 45 graus, ele é líquido. Se ela estiver acima, ele é gasoso. Por quê? Porque isso aqui é o ponto de ebulição. No caso da água, pessoal, se a escala permitisse, né? Ali seria, por exemplo, 100 graus. E o que eu teria da água? Abaixo de 100, ela está líquida. Acima de 100, gasosa. Então, isso é o que a gente está dizendo para a gente, as temperaturas de ebulição. No caso do butano, é 0,6. Abaixo é líquido, acima é gasoso. Então, essa escala que eu gosto de interpretar o problema. Eu faço ela e consigo ponderar o que está rolando. Mas como assim? Olhando as temperaturas que o exercício me fala. Ele quer saber, né, qual dos gases, então quais dessas espécies, estarão líquidos a 10 graus. O que eu faço? A menos 10, perdão. Eu venho na minha escala, coloquei um zero, só para eu me orientar, e falo, bom, menos 10 seria algo mais ou menos aqui. Ó. Seria mais ou menos aqui. O que a gente tem? Né? O butano, ele fica líquido se a temperatura for menor do que 0,6. E ela é menos 10, olha só. Está para baixo, então o butano está líquido, a gente viu, né? Baseado nisso aqui, ó. A ebulição dele é a 0,6.
eu não cheguei a 0,6, eu estou a menos 10. Então, ele ainda segue líquido. Então, o butano está na forma líquida. Mas e os outros? Bom, a temperatura que eu estou é menos 10, o exercício me falou. Eu já ultrapassei o menos 45, então o propano já está gasoso, e já ultrapassei o menos 93, o etano também está gasoso. Então, nessa condição aqui, o único que ainda não alcançou o ponto de ebulição, a minha temperatura não chegou em 0,6, é o butano. Então, a única espécie líquida é o butano. Então, a menos 10 foi feita a análise. Agora, o que ele quer? Ele quer a próxima, que é a temperatura de 5 graus. Qual é a composição da mistura gasosa? Então, vou colocar que aqui é 5 graus. 5 graus, olha o etano, eu já passei a temperatura de ebulição dele, que é menos 93. Eu estou a 5, eu estou lá em cima. Então, eu já passei. O etano já virou gasoso. Ele quer saber os componentes da fase gasosa. O etano já foi para a fase gasosa. Continuou subindo, subindo, eu tenho que chegar até 5. O propano já passou o ponto de ebulição dele, que é menos 45. Então, está para cima. Ele também está gasoso. Então, eu tenho o etano, tenho também o propano. E o caso do butano? O ponto de ebulição do butano é 0,6. Eu estou a 5. Olha lá, ó, eu estou para cima. Então, ele também está gasoso. Então, a composição da mistura gasosa é todo mundo, não é? Eu tenho aqui, todo mundo está na espécie ali, está no estado gasoso. Então, geral está ali a 5 graus. Por isso que eu faço, pessoal, essa escala. Com ela, eu consigo analisar caso a caso. Eu consigo ver qual a temperatura que ele está me falando. Eu vou no gráfico ali, na minha escala, na verdade, e vou comparando o que está acontecendo. Na temperatura, então a letra C, na temperatura de menos 5, qual será a composição da fase gasosa? Menos 5, pessoal, estaria algo aqui assim, ó, menos 5. Ele quer a composição da fase gasosa. Bom, o etano tem ponto de ebulição menos 93, eu estou a menos 5. Então, ó, eu estou para cima do menos 93. O etano está gasoso, então ele quer componentes da fase gasosa. O etano está na fase gasosa. Por quê? Eu estou a menos 5. É maior que menos 93. O propano é menos 45 o ponto de ebulição. Eu estou a menos 5. Então, está para cima do propano. Então, o propano já está também na fase gasosa. Então, aqui, o propano. E o butano? O butano não. Olha lá, o ponto de ebulição dele é 0,6. Eu estou a menos 5, eu estou para baixo, então o butano ainda está líquido. Ele faz parte da composição gasosa do sistema? Não, não faz parte. Então temos apenas etano e propano. E depois ele fala o seguinte, né? Deixa eu limpar a marcação que eu fiz aqui, ó. Ele diz que, vou voltar a usar o verde, abaixando-se gradativamente a temperatura a partir de 25 graus, qual gás irá lhe quer fazer primeiro? Então você está vindo lá de cima, a 25. E a temperatura vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai 24, 23, 20, 19, 10, 5, 2, 1. Quando chegar, ele passar, está diminuindo, né? A temperatura está diminuindo, diminuindo. Quando chegar a 0,6 e passar de 0,6, o que vai acontecer com o butano? O butano vai sair do gasoso para o líquido. Só que, né, chegou ainda, vamos considerar que chegou a 0. O butano passou para líquido. Por quê? O ponto de ebulição dele, logo liquefação, é 0,6. A escala passou, o butano virou líquido. O propano, né, ainda não chegou nele, que é menos 45. E nem no etano, que é menos 93. Então, abaixando-se gradativamente a temperatura, a partir de 25 graus, qual gás irá liquefazer primeiro? Quem vai passar para o estado líquido primeiro é o butano. Com isso, galera, a gente encerra essa questãozinha aí que envolve essas mudanças de fase. Então eu gosto de fazer essa escala para ajudar a visualizar o que está acontecendo. Eu vou deixar aqui em cima para você o convite para você ir no meu Instagram, porque lá eu faço um trabalho em paralelo bem legal, galera. Tem mapas mentais, tem dicas de estudo, tem memes, afinal é importante a gente rir
Então, dá uma conferida, no mais, deixa o seu like aqui, uma crítica construtiva e ajuda a divulgar esse vídeo, pessoal. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!